Maravilha! Vamos observar um pouco da história do Brasil a partir da literatura brasileira. Literatura brasileira, uma perspectiva histórica. Autores Maria Luísa Carneiro Fumaneri e Everton Kavinsky, editorial Intersaberes. Capítulo 3. O sistema literário consolidado. A virada do século XIX para o século XX. Muita coisa acontecendo no Brasil neste período, transição, virada do século XIX para o século XX. Do Império à República, república que surge com um golpe militar, República da Espada, a República de Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto. Da República Velha da Espada para a República Velha do Café com Leite. Até a Era Vargas, Revolução de Vargas e a Revolução Constitucionalista de 1932. Muita coisa acontecendo no Brasil. Mas vamos para a virada do século XIX para o século XX. Este capítulo foi escrito por Everton Kavinsky. O presente capítulo aborda as correntes estéticas do final do século XIX e começo do século XX. O objetivo é apresentar a você, leitor, a multiplicidade de tendências literárias que se colocavam à disposição dos escritores brasileiros no período. Para tanto, analisaremos os pressupostos estéticos e ideológicos do realismo-naturalismo, do simbolismo e do parnasianismo. 3 escolas literárias, cada qual com a sua concepção do que é arte. O aspecto em comum entre essas correntes estéticas, díspares entre si em suas concepções do que seja arte, é a preocupação com a elaboração formal do discurso literário. Agora, há toda uma preocupação no Brasil com a forma e a liturgia da produção literária. Fala-se em um sistema literário brasileiro. É a literatura brasileira amadurecendo e se consolidando. A consolidação do sistema literário brasileiro proporcionou o aparecimento de uma série de correntes estéticas no fim do século XIX. É o momento em que surgem concomitantemente o realismo-naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo na literatura brasileira como programas estético-ideológicos. Em parte, podemos afirmar que a pluralidade estética fina e secular é resultado do amadurecimento do sistema literário, na medida em que a literatura desse período, já institucionalizada e reconhecida socialmente, aposta em certa elaboração estilística. Se consolida um sistema literário, literatura brasileira amadurecendo, quer dizer que a literatura brasileira começa a ser lida no mundo estrangeiro. Muito importante. Se consolidar e se sistematizar significa amadurecer. É o que acontece com a literatura brasileira nessa transição do século XIX para o século XX. Ela começa a ser lida no mundo afora. Podemos intuir. A consolidação do sistema literário brasileiro proporcionou o aparecimento de uma série de correntes estéticas no fim do século XIX. Transição do século XIX para o século XX. É o momento em que surgem concomitantemente
o realismo-naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo na literatura brasileira como programas estético-ideológicos. Em parte, podemos afirmar que a pluralidade estética finisecular é resultado do amadurecimento do sistema literário, na medida em que a literatura desse período, já institucionalizada e reconhecida socialmente, aposta em certa elaboração estilística. Com efeito, o aspecto que une essas três correntes estéticas díspares entre si em suas concepções de arte é o trabalho formal que cada uma propõe para a criação literária, o qual se centra principalmente em certa concepção acadêmica da linguagem e da literatura. É por conta disso que a produção literária desses períodos se impôs como a oficial e representativa da cultura letrada brasileira. Sistematizar-se significa academizar-se. A literatura brasileira na academia, na universidade, sendo estudada, sendo investigada, sendo estudada, objeto de estudo no Brasil e no mundo. Se sistematizou, se organizou, amadureceu e se consolidou. Então começa a haver interesses de outros pela literatura brasileira. Interesses de outros do estrangeiro em relação à literatura brasileira. É por conta disso que a produção literária desse período se impôs como a oficial e representativa da cultura letrada brasileira. Elabora-se nesse período, portanto, uma literatura padrão que se impõe como modelo da cultura literária nacional. Essa literatura socialmente representativa perdura até 1922, quando a renovação modernista destrói os procedimentos academicistas de representação em função de novos ideais estéticos. Um rompimento com o academicismo, tudo muito formal, tudo muito organizado. Precisamos de caoticidade. Percepções subjetivas novas sobre o que acontece no Brasil. Pessoas preocupadas com os problemas sociais do Brasil. Por isso, aqui neste canal, estamos lendo sobre Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e também sobre Capitães da Areia, de Jorge Amado. Respectivamente, textos de 1938 e 1937. Modernistas, tratando sobre problemas sociais do Brasil e problemas graves que até hoje perduram. Essa redefinição cultural se deve, em parte, ao franco processo de mudança social pela qual o Brasil passou na última metade do século XIX. Essa mudança está relacionada, como vimos, aos crescentes problemas sociais, à abolição da escravatura e à criação de um sistema republicano de governo. Problemas sociais, problemas econômicos, problemas políticos, rupturas, golpes, para vir à luz e existência à República, houve um golpe militar. Então, tudo isso mexe com a qualidade de vida das pessoas. Então, são problemas sociais muito graves que se esgarçam pelas rupturas políticas, são prestações de serviços públicos que são descontinuadas por conta das rupturas, crises econômicas severas. Tudo isso acontecendo e pessoas
já observando esses fatos e escrevendo sob novos olhares. Daí um pouco mais à frente, 1922. Uma revolução também, só que uma revolução artística. Semana da Arte Moderna. Leremos sobre isso aqui. Essa redefinição cultural se deve, em parte, ao franco processo de mudança social pela qual o Brasil passou na última metade do século XIX. Essa mudança está relacionada, como vimos, aos crescentes problemas sociais, à abolição da escravatura e à criação de um sistema republicano de governo. É o momento em que se opera uma nova abertura cultural no país. A pluralidade estética desse período é resultado da entrada, por volta dos anos de 1870 a 1880, das novas ideias em voga na Europa e que marcavam o que de mais moderno havia no mundo culto do Ocidente. Muita coisa acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, e um pouco antes, no século XVII, na Inglaterra. É o pensamento feudal morrendo, iluminismo, concepções de queda do antigo regime, queda do absolutismo, sepultamento das relações feudais, surgimento do mercantilismo e, por decorrência, das relações capitalistas de mercado. Transição, muita coisa acontecendo no mundo. No século XVII, Revolução Gloriosa, Inglaterra. Século XVIII, transição do século XVIII, do final dele, para o século XIX. Revolução Americana, Revolução dos Estados Unidos. Temos a Revolução Francesa na Europa, que abalou estruturas, rompimento radical com o antigo regime, fazendo inclusive também terror, criando a concepção de terror a partir do Estado. Que loucura! Muita coisa acontecendo no mundo. E na transição do século XVIII para o século XIX, aqui no Brasil, a Inconfidência Mineira. Transição do século XVIII para o século XIX. Os inconfidentes mineiros estavam lendo sobre essas revoluções no mundo, lendo sobre a Revolução Americana, a Revolução das 13 Colônias, absorvendo sobre propostas republicanas, independência do Brasil em relação a Portugal, criação de um país desenvolvido. Era o que se pensava na época. Então, muita coisa acontecendo. E aqui, transição do século XIX para o século XX. As pessoas no Brasil estavam lendo sobre isso. Precisamos de uma república, precisamos incorporar as perspectivas liberais. É o pensamento moderno da época. Então, tudo isso influenciou a literatura. Redefinição cultural. A pluralidade estética desse período é resultado da entrada, por volta dos anos de 1870 a 1880, das novas ideias em voga na Europa e que marcavam o que de mais moderno havia no mundo culto do Ocidente. São exemplares disso as teorias evolucionistas de Darwin, Spencer, Haeckel, os postulados positivistas de Comte e os ideais democráticos, para ficarmos somente nos mais importantes. As novas ideias que adentram o Brasil, em linhas gerais, centram-se na crença na ciência. Trata-se, como nota João Pacheco, do triunfo do espírito cientificista em detrimento de uma concepção espiritualista até então reinante. É o momento de predomínio do mundo exterior sobre o mundo interior.
é o momento de predomínio do mundo exterior, que a modo passava a ser o lado direito e certo das coisas sobre o mundo interior, que se transformava em seu avesso. Inversão da ordem das coisas. Olhemos para a realidade. O mundo exterior, correspondia à verdade, desde que conhecido objetivamente pela razão, enquanto o mundo interior, mergulhado na precariedade subjetiva, ficava irremediavelmente contaminado de erro, de que dificilmente se evadia. Pacheco, 1971, página 12. A partir das novas ideias, cujos principais difusores estiveram agrupados na Escola de Recife, em torno de Tobias Barreto, forjou-se, no campo da expressão literária, um desejo de objetividade da representação. A literatura, em uma reação em parte antirromântica, volta-se para a realidade com intenções em que não era o recolhimento interno o que importava, mas a visão da realidade e não menos a natureza do que a sociedade, aquela em seus aspectos aparentes, esta em seus entrechoques e lutas. Pacheco, 1971, página 14. Desenvolve-se, então, uma literatura que se quer objetiva, de modo a revelar os meandros da realidade. Nesse sentido, o principal traço estilístico da literatura fim de século está no desejo de impessoalização da obra de arte em seus modos de representar a realidade. Trata-se daquilo que Alfredo Bose, 1985, página 186, chama de descida de tom no modo de o escritor relacionar-se com a matéria de sua obra. É uma clara reação contra a grandiloquência estilística da escola romântica. O objetivo das correntes estéticas surgidas por volta de 1880 é elaborar, no plano literário, modos de representação da realidade em que se elidissem, ou, ao menos, minimizassem, os traços estilísticos românticos com vistas à maior objetivação da realidade no texto literário. E chegamos ao tópico 3.1, o realismo-naturalismo, 1881-1922. Realismo-naturalismo, 1881-1922. Que maravilha! Vamos seguir com a leitura de trecho deste outro livro, História do Brasil, Sociedade e Cultura. Livro maravilhoso. Livro das autoras Cláudia Regina Balcati Silveira Moreira e Simone Meucci. Capítulo 1. As transformações da família brasileira. A fim de que compreendamos o contexto social da época da transição do século XIX para o século XX, vamos ao tópico A importância da família patriarcal no Brasil. Livro maravilhoso, editorial Intersaberes. Um dos grandes debates na historiografia brasileira refere-se à família patriarcal e ao papel desempenhado por essa instituição não apenas na esfera doméstica,
mas também na definição territorial nacional, no padrão das relações de dominação, na identidade cultural brasileira. O debate por si mesmo atesta que a família patriarcal é uma das chaves mais importantes para a compreensão da cultura e da sociedade brasileira. Mas o que é uma família patriarcal? Antes de respondermos a essa pergunta, uma observação importante. Não podemos confundir relações familiares com relações biológicas. Muito importante. Com efeito, a família patriarcal ultrapassa os laços sanguíneos e constitui um complexo e amplo sistema de relações entre cônjuges, filhos, parentes, protegidos, afiliados e subordinados que mantém relações de reciprocidade, autoridade e subordinação geridas de dentro de uma unidade doméstica, que era também unidade de produção agrícola. Trata-se de uma organização social típica das sociedades rurais e tradicionais, que contrasta com a família nuclear, constituída apenas por pais e filhos das sociedades urbanizadas, os dias de hoje. Idealmente, o poder do patriarca é exercido por homens. Nesse modelo, todos os membros da família eram submetidos ao arbítrio do patriarca. Os genros, os escravos, os afilhados e os agregados, e, por vezes, as demais famílias que faziam parte do clã parental. Entre as prerrogativas do patriarca, encontravam-se a ajuda ao padre e aos parentes, o arrendamento de terras a homens livres em troca de serviços e a obediência servil, um regime de subserviência ao patriarca da família. Os fundamentos da família patriarcal se assentavam no seguinte tripé: dominação masculina, regime de escravidão e economia agrária baseada na monocultura de exportação. Tais condições permaneceram praticamente intocadas até ao advento da República, no final do século XIX, transição do século XIX para o século XX. O Brasil fervilhando tumultos, muita coisa acontecendo. E as relações da família patriarcal sendo estremecidas. Se as condições para os fundamentos de existência da família patriarcal são dominação masculina, regime de escravidão e economia agrária baseada na monocultura de exportação, e se considerarmos que na transição do século XIX para o século XX, a gente percebe fim do regime da escravidão, a economia agrária começando a ter que perder força para algum projeto de industrialização um pouco mais à frente, que começa com Vargas e é tocado com Juscelino Kubitschek lá na frente. Ele dá passos largos na industrialização do Brasil. Constrói até uma cidade, Brasília. Isso impulsionou muito a industrialização no Brasil. Então, essas mudanças trazem falecimento de muitas coisas que tem que ver com as relações do poder patriarcal, do patriarca face aos seus subordinados. Os fundamentos da família patriarcal são estremecidos por essa transição do século XIX e início do século XX. Os fundamentos da família patriarcal se assentavam no seguinte tripé: dominação masculina, regime de escravidão e economia agrária baseada na monocultura de exportação. Tais condições permaneceram praticamente intocadas até ao advento da República, no final do século XIX. Freire
2002. Um dos grandes debates historiográficos relativos ao patriarcado no Brasil refere-se à possibilidade ou não de generalizar a importância da família patriarcal para todas as regiões brasileiras. Freire, 1957. Alguns autores acreditam que a existência de uma arquitetura patriarcal em várias regiões brasileiras parece ser um indicativo dessa dominância. A casa patriarcal se manifesta como casa grande nos engenhos nordestinos, como sede das fazendas de café paulistas, como estância da região pastoril do Rio Grande do Sul. Tais casas são expressão do complexo de relações senhoriais que dominou o Brasil. Freire, 2002. São invariavelmente grandes casas com alpendres, muitas salas, cozinhas amplas. Os alpendres eram o posto de vigilância do senhor, em que ele espreitava as atividades da fazenda. Estabelecia os conchavos políticos e distribuía favores e também muitos castigos. Que negócio é esse? As coisas não estão de acordo com os meus conformes. Esse capataz está muito folgado. Darei uma lição nele e contratarei outro. Pobre do homem vai morrer. Era a época. As cozinhas extensas eram, por sua vez, o espaço restrito das confidências entre os subordinados e das pretas com as suas senhoras durante o cozimento dos doces. Já as salas anexas constituíam-se em um espaço restrito da sociabilidade feminina. O cenário das casas grandes e os personagens patriarcais estão entranhados em nossa cultura. Os cenários das casas grandes e os personagens patriarcais estão entranhados em nossa cultura. A literatura brasileira nos revela com efeito que a organização social patriarcal permanece profundamente enraizada na ficção literária. Como exemplos dessa permanência, podem ser citados grandes personagens da literatura, como o Capitão Rodrigo de O Tempo e o Vento, no Rio Grande do Sul, de Érico Veríssimo. E também são dignos de lembrança os engenhos pernambucanos da década de 1910, representados por José Lins do Rego, em Menino de Engenho. Até a simpática vovó Dona Benta e seu Sítio do Pica-Pau Amarelo, da ficção de Monteiro Lobato, conservam uma estrutura senhorial em que os netos, a negra Anastácia, os caboclos Barnabé e Zé Carneiro e também personagens míticos como o Saci e a Cuca são agregados numa relação de proteção, favores e dominação patriarcal, nesse caso exercida pela figura feminina da anciã Dona Benta. Essa recorrência ficcional de personagens em relação essa recorrência ficcional de personagens em relações patriarcais na literatura brasileira demonstra a força social dessa organização familiar no Brasil. Com efeito, para além da ficção, um notável registro da dinâmica real das famílias patriarcais é a biografia de Joaquim, ou melhor, com efeito, para além da ficção, um registro notável da dinâmica real das famílias patriarcais é a biografia de João Joaquim da Cunha Rego Barros, o Barão de Goiânia, que viveu em Pernambuco entre 1797 e 1874. 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 1797 e 18
Único filho homem de uma família numerosa, herdou a responsabilidade de gerir os bens da mãe e das irmãs, algumas já viúvas, de ajudar os cunhados e, por isso, de proteger a parentela constituída pelos escravos domésticos, pelos lavradores meeiros, dos quais arrendava terras, e pelos moradores, lavradores a quem se concedia um lote de terra em troca de serviços. Melo, 1997. Para além da ficção, um notável registro da dinâmica real das famílias patriarcais é a biografia de João Joaquim da Cunha Rego Barros, o Barão de Goiânia, que viveu em Pernambuco entre 1797 e 1874. Único filho homem de uma família numerosa, herdou a responsabilidade de gerir os bens da mãe e das irmãs, algumas já viúvas, de ajudar os cunhados e, por fim, de proteger a parentela constituída pelos escravos domésticos, pelos lavradores meeiros, dos quais arrendava terras, e pelos moradores, lavradores a quem se concedia um lote de terra em troca de serviços. Melo, 1997. Nessa biografia, percebemos que uma das principais tarefas de Rego Barros era a realização de bons casamentos para as irmãs e as filhas. A grande preocupação do barão, ao avaliar as alternativas de enlaces, era garantir a manutenção e a multiplicação do patrimônio familiar. Patriarcal, patriarca, tem que ver com patrimônio familiar. Observemos que a celebração do casamento em contextos patriarcais obedece a uma racionalidade que não possui espaço para o romantismo. A escolha do cônjuge era algo importante demais para ser feita individualmente. Estava em jogo, sobretudo, a manutenção de um patrimônio familiar, e, em razão disso, os enlaces eram objeto de acordos realizados pelos patriarcas das famílias envolvidas. Nesse sentido, o casamento representava um modelo desafiador da unidade familiar, junto com a partilha da herança paterna, já que ambos poderiam significar a pulverização do patrimônio familiar. McFarlane, 1996. Foi com o fim da escravidão, a formação do Estado Nacional Brasileiro e a progressiva industrialização que paulatinamente houve o declínio da família patriarcal. Essa forma de organização familiar, característica do ambiente rural, tendia ao desaparecimento à medida que a urbanização impunha novas formas de convivência. Freire, 2002. Não obstante, ainda que a família patriarcal tenha desaparecido lentamente, o padrão de relação patriarcal se manteve em muitas esferas da vida social e política brasileira. A rigor, o patriarcado fundou um determinado padrão de relações entre homem e mulher, bem como entre patrões e empregados domésticos, que foi deixado como herança de um tempo remoto, sempre presente. Esse legado é notável, por exemplo, nos dados sobre a violência doméstica contra a mulher no Brasil contemporâneo. Apenas recentemente, em agosto de 2006, foi aprovada uma lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, que aumenta o rigor das punições aos agressores de mulheres no âmbito doméstico. Também manifesta a herança do patriarcado na dificuldade de extensão de direitos trabalhistas
aos empregados que realizam os serviços da casa, empregados domésticos. Segundo historiadores e cientistas sociais brasileiros, o patriarcado teria instituído também uma relação particularmente singular entre o mundo político e o mundo doméstico no Brasil. Assim, o legado da família patriarcal não se refere apenas a aspectos relativos à intimidade doméstica e ao controle dos papéis sexuais, mas também a aspectos da vida política brasileira, marcada pela indistinção entre o patrimônio público e o patrimônio privado. Da Mata, 2002. De tão importante que é, releloei. De tão importante que é, releloei. Segundo historiadores e cientistas sociais brasileiros, o patriarcado teria instituído também uma relação particularmente singular entre o mundo político e o mundo doméstico no Brasil. Assim, o legado da família patriarcal não se refere apenas a aspectos relativos à intimidade doméstica e ao controle dos papéis sexuais, mas também a aspectos da vida política brasileira, marcada pela indistinção entre o público e o privado. Da Mata, 2002. A família patriarcal se expandiu para além das casas patriarcais e institucionalizou um determinado tipo de dominação política baseada no patrimônio e na tradição familiar do dominante, na submissão da população a seus favores, na ausência de uma instância impessoal que garantisse o cumprimento dos direitos e deveres de governantes e governados. Nesse sentido, as relações patriarcais até hoje se manifestam sob novas aparências, no mando do coronel nas pequenas cidades, na subordinação do morador de favor nas fazendas, na grata e leal submissão do eleitor ao vereador caridoso nos grandes centros urbanos. Tudo isso é a representação da permanência das relações patriarcais entre nós em relações sociais de mercado no Brasil. Nesse sentido, as relações patriarcais até hoje se manifestam sob novas aparências. No mando do coronel nas pequenas cidades, na subordinação do morador de favor nas fazendas, na grata e leal submissão do eleitor ao vereador caridoso nos grandes centros urbanos. Grata e leal submissão do eleitor ao vereador caridoso nos grandes centros urbanos. Isso nos leva a concluir que, na sociedade brasileira, os interesses privados acabam por determinar a organização da vida pública. Portanto, ainda que a família patriarcal já não exista mais, as relações de caráter patriarcal ainda caracterizam em boa medida a vida social e política do Brasil, tanto em contextos rurais tradicionais como em contextos urbanos. Que maravilha, coisa boa! Lemos História do Brasil, Sociedade e Cultura e Literatura Brasileira, uma perspectiva histórica, transição do século XIX para o século XX, sistema literário brasileiro consolidado. Muita coisa acontecendo no Brasil que culminará com a semana de 1922, Semana da Arte Moderna. Leremos sobre isso aqui. Leremos sobre a Semana da Arte Moderna aqui. É isso.
Deus nos abençoe e Deus vos abençoe. Tenhamos excelente domingo com Deus. Amém.